Pai do Senhor Jesus, agora melhorou, hein? Isso aí. Olha, todo culto é uma grande oportunidade para todos nós de celebrarmos a Cristo. Você sabe que é celebração, né? É alegria, contentamento, disposição, né? É evidente que todos nós passamos por dificuldades, problemas no nosso dia a dia, e por isso que nós estamos aqui na casa de Deus, porque nós entendemos, nós cristãos, nós, como comunidade de fé, nós temos a convicção de que aqui é como posto de gasolina, né? Viemos aqui e nos abastecemos da sua palavra, da palavra de Deus, nos enchemos do Espírito Santo, de encorajamento da parte do Senhor, colocamos diante de Cristo Jesus as nossas orações e nós saímos daqui, né, prontos, dispostos a guerrear e de conquistar grandes vitórias. É isso que nós temos em mente, no nosso coração e o nosso objetivo. Nós estamos na terça-feira da vitória e nós temos trilhado uma jornada, né? Já estamos na nossa quarta jornada de uma vida significativa e nós temos aqui compartilhado mensagens para edificação e justamente para que você consiga colocá-la em prática no seu dia a dia, para que você tenha muitas vitórias. Eu creio que nessa jornada, você que tem caminhado conosco, você que não tem desistido dessa jornada, e mesmo que você tenha, talvez, faltado numa terça-feira por algum imprevisto, alguma situação que aconteceu, não tem problema, mas você que está persistindo, você que tem caminhado, aprendido da palavra de Deus, né? Eu tenho certeza que você terá muitas vitórias, conquistas maravilhosas, porque o Espírito Santo de Deus é isso que Ele deseja em nossas vidas. Ele tem planos maravilhosos na nossa vida, né? Ele tem pensamentos bons a nosso respeito, né? Então, por isso que a jornada cristã, ela é um processo contínuo de grande transformação. E hoje, eu gostaria de compartilhar com você Jeremias, né? Capítulo 9, versículo 23 ao 24. A palavra de hoje, então, está no o profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23 ao 24. Você pode acompanhar através da sua Bíblia, mas você também pode acompanhar pelo telão, pelo Data Show. Mas o importante é que você tenha um exemplar da Bíblia. E nós temos, inclusive na Escola Bíblica Dominical, falado sobre isso, né? Examinando as Escrituras. Nós estamos no ano onde a proposta e o tema desse ano é firmados na Palavra de Deus. E a Escola Bíblica Dominical tem nos ensinado a como entender exatamente as Escrituras. Nós já estamos já fizemos a nossa 8ª lição e na última lição nós aprendemos sobre como ler a Bíblia, né? E aí a gente aprendeu o sentimento de 4 figuras que a Bíblia representa, né? Como ler a Bíblia? Primeiro, ler a Bíblia como a noiva de Cristo, porque a igreja é a noiva, né, de Cristo Jesus. Está aguardando o grande dia do casamento final, as bodas do Cordeiro. Quem está esperando aí? Eu! Glória a Jesus. A Helena já está em expectativa pura, né? Então, e segundo, como um viajante, porque nós entendemos que quando nós lemos as Escrituras, elas são a nossa bússola, né? Então, é um viajante, um mapa do viajante. Então, nós vamos mergulhando nas Escrituras e entendendo o porquê de muitas coisas, tendo maturidade, caminhando juntos, aprendendo a palavra de Deus e no nosso dia a dia colocando em prática. E a terceira é como um estudante, né? Porque nós estamos na escola de Deus, né? Então, o estudante, como qualquer outro que deveria se empenhar em estar ali, se aprofundando, procurando
adquirir cada vez mais conhecimento, mais maturidade e, com certeza, adquirindo nas Escrituras diplomas que as grandes faculdades não conseguem nos dar, né? Os diplomas de vencer batalhas emocionais, batalhas espirituais, né? Então, e o quarto, né? Não sei se você se lembra, você que tem vindo na escola dominical, que é o soldado. Somos o soldado de Cristo. E aqueles que são eleitos, aqueles que estão alistados, né? São soldados de Cristo, né? E estamos nessa batalha, e o bom soldado que é alistado, escolhido da parte de Deus, ele está, né, já ciente de que a vitória já está ganha, né? Porque o nosso general é Cristo Jesus, né? Bom, depois desse comentário sobre como ler a Bíblia, que você tem esse sentimento, o texto de hoje, ele dá continuidade como ter uma vida significativa, uma jornada feliz, e o desejo do meu coração é que você realmente saia daqui alimentado, com boa esperança, com motivação, com aquele desejo. Senhor, obrigado por falar comigo, obrigado, porque eu vim no dia certo que o Senhor falou comigo, o Senhor trouxe uma mensagem maravilhosa. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua, nem se glorie o forte na sua, nem se glorie o rico em suas, mas gloria-se, que se gloriar, gloria-se na misericórdia. Não, peraí que eu me dei, confundi aqui, ao vivo, sim. Vamos lá, de novo. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas glorie-se o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e também em conhecer que sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas diz o Senhor. Então, nós temos aqui falado por várias vezes que nós não nascemos por acaso. Você nasceu para dar certo. Você nasceu, Deus planejou você. Nós falamos isso algumas terças-feiras atrás, e você pode ter isso em seu coração mesmo. O Senhor é quem permitiu que você viesse a esse mundo, e a vida é um presente de Deus. Tudo aquilo que você passou, você pode dizer: Senhor, por que eu tive que passar por tantas situações? E, de fato, tudo aquilo que nós passamos, nada foge do controle de Deus, né? Mas a gente não pode só considerar e lembrar dos momentos ruins que passamos, mas também de todos os momentos felizes também. Na terça-feira, no domingo mesmo, nós comentamos isso pela manhã, e nós comentamos aqui a respeito de uma indagação que muitas vezes os ateus fazem, dizendo: se Deus existe, por que Ele permite tantas tragédias, tantas situações, tantas guerras no mundo, tanta gente nascendo com suas dificuldades, por que Ele permite isso? Né? Então você volta a pergunta para o ateu e diz: então por que Ele também permite tanta bondade, tanta generosidade, tantas coisas boas? Se Deus não existe, então as coisas boas também não deveriam existir. Então, nós estamos aqui, enquanto passarmos por aqui, vamos passar de fato por situações de altos e baixos, mas nós precisamos conhecer o nosso Deus cada vez mais, né? Porque nós nascemos para a glória de Deus, para glorificar a Deus, através da nossa existência, as nossas habilidades, os nossos recursos, os nossos dons, tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem, foi Deus que permitiu. Então,
a gente, muitas das vezes, lembra do passado e a gente vai recordar algumas situações que nos magoaram, mas Deus deseja que em Cristo Jesus venhamos a liberar essas mágoas, esses ressentimentos, essas situações que muitas das vezes causaram dor, e lembrar da bondade de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E nós estamos aqui, irmãos, diante de tantas situações, diante de tantas pessoas que nesse momento estão em situações que precisam das nossas orações. Porque se a gente for realmente ver de fato, muitas das vezes a gente acha assim, né? O jardim do vizinho está mais verde que o meu. E a gente pode estar equivocado. Muitas das vezes é o nosso jardim que está mais florido, mais verde do que o do nosso vizinho. Por isso que nos momentos que nós estamos aqui, né? Talvez você esteja aqui para interceder por alguém que necessita, porque você exatamente está bem, e você tem procurado Deus em todos os momentos, não só nos momentos ruins, porque você se alegra em Deus pela sua existência. Então você está glorificando a Deus em todos os passos que você der. A gente não glorifica a Deus somente nos cultos que nós estamos participando. Nós glorificamos a Deus em todos os momentos, nos nossos relacionamentos, no relacionamento do nosso trabalho, no relacionamento familiar. Por isso que enquanto nós estivermos aqui, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há esperança, há uma forma de glorificarmos a Deus. Então, não se trata do que você tem, mas do que você é em Cristo. E de como Ele muda a sua essência a partir do momento que você entende que você nasceu para a glória de Deus. E o que é essa palavra viver para a glória de Deus? Gloriciar em Deus. Né? Às vezes a gente não entende essas definições bíblicas, né? Porque muitas das vezes a gente não quer entrar no mundo de Deus. A gente vive uma vida, muitas das vezes, de uma religiosidade superficial, mas o desejo é que você conheça de fato e tenha uma experiência íntima para entender essas palavras que são tão práticas, tão óbvias, tão necessárias para que a gente encontre propósito, porque a gente está vivendo dias onde a ansiedade tem tomado conta do coração de muitas pessoas, o estresse tem tomado conta de muitos corações, muita coisa está acontecendo. Mas quando o ser humano encontra propósito, sentido, de fato, na sua jornada, que é apenas um peregrino e que todos nós vamos um dia nos encontrar com Deus Altíssimo, com o Senhor das nossas vidas, e assim que eu desejo, é que você não jogue sua vida fora, como eu disse na semana passada, não jogue sua vida fora, viva para a glória de Deus, né? Então, vai além de buscar os nossos próprios interesses, essa jornada. Glorificar a Deus com a nossa existência, ela se resume em viver para cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. É ser moldado pela graça de Deus, é ser guiado pelo Espírito Santo, é viver em obediência, é encontrar prazer em Deus, é viver de fato contentamento em Cristo. Essa aqui é contentamento, né? Você pode estar nesse momento dizendo, eu não estou totalmente feliz. E não há nada errado em você afirmar isso. Mas se você entender que Cristo é quem traz verdadeira satisfação, você começa a cumprir um propósito de quanto mais você é satisfeito em Deus, mais Deus é glorificado na sua vida. Então, é viver um dia de cada vez, experimentando a graça. Você sabe o que é graça, né? Se você não entende ainda, eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que é graça? É quando, né, alguém faz algo por você sem você merecer. E eu não sei se você já teve esse tipo de constrangimento. Porque, na prática, quando nós olhamos para a cruz, nós deveríamos entender isso sobre graça. Mas, na prática,
a gente só consegue entender isso quando a gente sente um constrangimento de uma pessoa que, muitas das vezes, nós não estamos esperando, mas alguém nos constrange com algo que nós não merecíamos, mas ela faz algo por nós. E aí a gente vai entender esse amor de Deus, esse amor que foi revelado através de Cristo Jesus, porque de todas as religiões que existem no mundo, gente, não é difícil defender de forma amorosa. Não estou dizendo que você deve confrontar outras religiões. Todo mundo aqui, todos nós, precisamos respeitar as crenças, a religiosidade de cada um, a história de cada um. Não estou aqui menosprezando. Mas se a gente for parar para pensar, será que eu estou no caminho certo? Será que seguir a Jesus é o caminho ideal? Tem pessoas que têm essa dúvida, e é uma dúvida sincera. Mas se a gente parar para pensar, de todas as religiões, só a religião cristã tem essa palavra graça, de um Deus soberano, um Deus poderoso, juiz, tremendo, e se esvaziou dele mesmo e se humanizou como um de nós. Isso é graça. Para dizer assim, olha, eu estou aqui, viu? Eu estou agora aqui participando com você. E vou provar o meu amor ainda na cruz por você. Então, olha só que bênção, que graça maravilhosa da parte do Senhor. Um presente. E nenhuma outra religião. As religiões mais conhecidas no mundo. Os muçulmanos, que é a religião que mais cresce no mundo, né? Não tem esse mesmo sentimento de graça. E nós, como cristãos, precisamos ter esse entendimento em amor e ter mais convicção da nossa fé. Porque muitas das pessoas dizem, como que pode? Eu creio em Jesus Cristo, um Deus humano? As pessoas não conseguem compreender isso na base da fé. Imagine então na forma racional dela. O que não é viver para a glória de Deus? Alguns conselhos importantes para você, para apenas orientar você. Não quero exigir nada de você, apenas estou aqui na função de orientar você. Quando eu digo que confio em Deus, mas as minhas escolhas diárias, elas demonstram que confio mais nas minhas próprias forças. Outra razão de quando eu não vivo para a glória de Deus é quando as minhas ações, elas estão alinhadas com o verdadeiro propósito de viver para a glória de Deus. Mas são motivadas por interesses convenientes, por interesses pessoais. Ou seja, eu posso estar aqui exatamente, mas não vivendo para a glória de Deus, porque quando de fato eu preciso tomar uma posição na minha vida cristã, eu não consigo fazer isso. Então eu sirvo a Deus pelos meus interesses, e não deveria ser assim. Nós deveríamos fazer como Jesus disse, olha, você é livre para escolher, você tem liberdade para escolher. Você quer viver com suas próprias decisões? Tudo bem, mas se alguém quer vir após mim, se alguém quer, negue-se a si e tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, é uma decisão de entender cada vez mais esse processo natural de uma caminhada feliz. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz que Deus corrige os seus filhos, a quem Ele ama. Então, muitas das vezes, Deus vai apertar a gente. Ele vai permitir que algumas provações, algumas situações aconteçam na nossa vida para mostrar alguma coisa, porque nada acontece sem propósito. Não é que Deus, você precisa entender, Cristo vai permitir situações e se nós tivermos um coração aberto, sensível, para perguntar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Se você parar para pensar, qualquer desafio da sua vida
reflita um pouco, faça essa oração. Senhor, por que está passando por isso? Respira fundo e permita que a voz de Deus fale ao seu coração de alguma forma. Você vai ouvir a voz de Deus se você acalmar naquele momento, respirar e dizer, por que eu estou passando por isso? Aí o Espírito Santo vai revelar. Porque o Pai permite essas coisas, porque Ele ama os seus filhos. Se você é filho, você vai ser corrigido por amor. Então, nós poderíamos aqui citar várias referências sobre como viver para a glória de Deus. Mas, de fato, irmãos, algumas considerações que são importantes. Nós devemos ter o cuidado de não deixar, irmãos, que as nossas vitórias pessoais nos afastem de Deus. O mundo nos ensina a celebrar o sucesso como um fim em si mesmo. Mas Deus nos lembra que todas as coisas boas vêm dEle e por isso nós devemos ser usados para glorificá-lo. É isso. Essa é uma das razões. Nesse texto mesmo em destaque que nós usamos de Jeremias, há 3 qualidades de Deus que são mencionadas: a misericórdia, o juízo e também a justiça. Não é por acaso que está esses 3. Da mesma forma que nós entendemos isso, a misericórdia de Deus se manifesta no perdão, o juízo em sua ação contra o mal e a justiça em sua retidão. Então, graças por isso, de entender que Deus é amoroso, misericordioso, compassivo, e Ele age com justiça, e Ele age com o justo juiz. Ele, não há mal que prevaleça sobre Deus, sobre aqueles que amam a Deus. A vitória, ela é para todos os filhos do Senhor. Se não for, muitas das vezes a gente fica pensando assim, mas alguns foram derrotados em batalhas, né? Alguns foram vencidos por algumas situações que oraram anos, por uma enfermidade, por exemplo, né? Eu fui muito questionado sobre isso quando eu fazia capelania num hospital em Divinolândia, onde existem muitas crianças excepcionais. E lá em Divinolândia, esse hospital que acolhe esse tipo de criança, muitos questionavam lá, mas por que Deus permite tudo isso? Essas crianças rastejando sobre o chão, por que muitos deles não têm entendimento do que está passando, muitos deles têm tumores no cérebro, cresceram assim, por que Deus permite isso? E muitos deles trabalhando ali, se voluntariando para exercer sua função, seus talentos ali, servindo aquele hospital. E a resposta mais maravilhosa que nós podemos oferecer é dizer, olha, isso aqui não é o fim. Todas essas crianças que nasceram assim, um dia vão ter um corpo glorificado. Então a vida não se resume no que a gente está vendo, não. Então vocês estão vendo só o que vocês conseguem ver, porque os olhos de vocês não conseguem ver a eternidade. Mas ao passar a mão sobre cada um deles, colocar a mão sobre a vida deles, sobre a cabeça de cada um, mesmo que eles não entendam, eles estão sendo guardados e abençoados por Deus. E muitos de vocês não entendem o que está acontecendo, porque Deus está provando seu amor e a sua misericórdia mais na vida de vocês que têm entendimento do que na vida deles, porque eles estão já guardados. Vocês estão aqui, às vezes o entendimento é, eu estou servindo alguém que está necessitado, né?
que não tem nem entendimento do que eu estou fazendo, mas é o contrário. Deus está testando a nossa misericórdia, o nosso entendimento sobre a finitude da vida. Então, tudo isso para a gente refletir. Quem está entendendo aí? Temos que cuidar, mas com o entendimento de que quando Deus diz se gloriar em me entender e me conhecer, não é por acaso que essa parte está no versículo. O que consiste em viver para a glória de Deus é conhecer, é entender. E Ele nos promete algo precioso, porque o verbo entender que está aqui implica em discernimento, enquanto conhecer envolve experiência e relacionamento. Então, essa é a visão e o propósito de estarmos aqui. Passar por isso traz muitos benefícios, o desejo de viver cada vez mais fazendo a vontade de Deus, traz no nosso interior um senso de propósito, uma alegria em nossa caminhada, e eu espero que isso de fato venha te motivar de uma forma maravilhosa, para que você seja cada vez mais discipulada por Cristo Jesus e venha discipular muitas mais pessoas no seu dia a dia, porque a vitória do Senhor está sobre os seus filhos e filhas. Eu podia dizer muita coisa, mas o tempo, já estamos no final. A gente precisa orar, colocar em prática isso. Mas eu gostaria de contar uma história. Posso contar uma história para vocês? Semana passada eu contei uma história. Posso contar de novo? Outra história. A história do relógio de ouro e o tempo perdido. Eu não sei quantos já ouviram essa história, né? Mas havia um homem rico que possuía um valioso relógio de ouro. Um presente raro que ele havia ganhado quando ele era jovem. Esse relógio, ele era um símbolo de status e sucesso, e esse homem se orgulhava muito dele. No entanto, com o passar dos anos, ele começou então a perceber que o relógio, embora precioso, estava sempre marcando as horas, e que ele não podia recuperar. A cada olhar, ele via o tempo correndo, mas nunca conseguia parar ou desacelerar. Ele dedicava o seu tempo no trabalho, nas conquistas, nos seus interesses pessoais, mas nunca realmente parava para refletir sobre o que estava acontecendo em sua vida. Seu tempo estava, de fato, sendo consumida por metas e tarefas que no fundo não chegava a lugar nenhum. O relógio de ouro continuava lá, lembrando então de que o tempo não era algo que ele podia controlar, mas sim algo que ele passava a cada segundo. Um dia, o homem começou a sentir que os seus dias estavam chegando ao fim. A doença pegou de surpresa, enquanto ele estava no leito de morte, olhou para os seus bens e principalmente para o precioso relógio de ouro. E ele sabia que não podia levar aquele relógio. Mas a coisa mais preciosa que ele poderia ter dado atenção era o tempo. E ele não sabia que havia desperdiçado. E com lágrimas nos seus olhos ele disse: este relógio de ouro me lembrava constantemente do tempo, mas eu passei tanto tempo buscando as coisas somente nessa vida, e negligenciei o que realmente era importante. Agora o tempo se esgotou para mim, e não há mais nada que eu possa fazer. Eu deveria ter dado mais tempo a Deus, deveria ter dado mais tempo à minha família, ao amor, à paz e aos valores que eu podia construir ao longo da minha vida.
valores e sementes que poderiam semear para ficar não somente nessa geração, mas na geração posterior. Eu passei o tempo que Deus me deu em busca de coisas que não pode me salvar e nem salvar a minha família. E naquele momento, então, ele entregou a sua vida a Cristo e reconheceu que o tempo que ele havia desperdiçado poderia ser redimido apenas por meio do amor e da graça de Deus. E ele pediu perdão e pediu que a Deus que, apesar do tempo perdido, sua vida fosse agora vivida para ele e para o seu propósito. A igreja de pé, em nome de Jesus. Essa história é real. E pode ser a história de muitos de nós. Pode ser a sua história. Pode ser a história daqueles que podem estar nos acompanhando pelas redes sociais. Qual é o seu problema, meu irmão e irmã? Qual é o seu relógio de ouro que você precisa reconhecer que tem roubado o seu tempo para viver para a glória de Deus? Está correndo. E eu tenho dito aqui, olha, é maravilhoso quando nós vivenciamos a nossa história vivendo para a glória dele com intensidade, com alegria. E eu não sei, né? Eu sempre busco em cada reunião nossa aqui, em cada encontro nosso, dizer isso, olha, eu quero viver hoje, te motivando nas coisas boas e trazendo essa alegria que eu tenho e que muitos de nós temos aqui, que é a alegria de servir a Jesus e servir com intensidade e viver para a glória dele. Então, eu convido você nesse momento a fazer uma oração. Se você está aqui e foi, de alguma forma, abençoado por essa mensagem, que você reflita sobre isso e ore sobre isso. E nós também vamos aproveitar para orar pelos enfermos, orar pelos que estão, nesse momento, passando por problemas sérios de ansiedade, de depressão, orar por problemas de ordem espiritual, de gente que está na podridão de pecado, preso aos vícios, preso a hábitos ruins, a traumas do passado, que não consegue se libertar, demônios trabalhando, porque muitas famílias ainda precisam de serem libertas, e há poder no sangue de Jesus, e há poder no nome de Jesus, eu creio nisso. Então, por isso, coloque a sua família ao altar de Deus, e vamos orar. Querido Deus, Pai Santo e Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. Somos gratos, ó Pai, pela revelação da Tua graça, pelo Teu favor em cada um de nós. E nesse momento, ó Pai, nós reconhecemos a nossa dependência diante do Senhor. Sabemos, ó Pai, o quanto o Senhor tem nos alimentado com a sua palavra de fé, de esperança, e nós desejamos, ó Pai, viver para a glória do seu santo nome. Nós desejamos, ó Pai, viver a nossa vida, o presente que o Senhor nos concedeu com intensidade, a nossa história seja cada vez mais, ó Pai, significativa, a nossa jornada, a nossa vida aqui, como sendo peregrinos nessa terra, mas que venha ter sentido cada vez mais em cada passo que dermos. Ó Deus, revela a Tua graça, o Teu perdão em cada mente, em cada coração. Ó Pai, nós nesse momento colocamos diante de Ti todas as vidas, todas as famílias representadas, que a Tua graça esteja sobre cada família. Ó Pai, manifesta a Tua graça, a salvação em Cristo Jesus. Ó Pai, nós cremos em Ti, sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso.
Ó Pai, nesse momento nós oramos pelos que estão enfermos fisicamente e espiritualmente, aqueles que estão nesse momento emocionalmente abatidos, tristes. Ó Pai, traz alegria, traz esperança, traz libertação da vaidade, de tudo aquilo que não presta. Ó Pai, traz revelação e graça. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de todos os que necessitam. Faz a Tua obra, Senhor, em Andradas, nos 4 cantos dessa cidade. Nós temos visto, ó Pai, e ouvido notícias, ó Pai, da criminalidade que tem aumentado sobre essa cidade, as drogas, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, principalmente nos jovens dessa geração. Ó Pai, tenha misericórdia. Nós como igreja, nós pedimos que haja libertação, que haja, ó Pai, nesse momento, salvação na vida de jovens, adolescentes, que nesse momento, ó Pai, todos aqueles que estão envolvidos no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo, ó Pai, de tantas desgraças, sejam libertas, que sejam salvas. Famílias que nesse momento passam por lutos, ó Pai, por perdas tão, ó Pai, significativas. Traz consolo, ó Pai, traz conforto. Pai, revela, Senhor, através do Espírito Santo, na vida de famílias, ó Pai, e que Andradas venha Te conhecer cada vez mais do que a religião, mais do que tudo que possam conhecer, mas conhecer a Ti, e entender que o Senhor é Deus, o Deus Altíssimo. Nós com o coração, com muito temor,